também tem a trave, né? Se não fosse a trave, o jogo também seria muito pior pro Fortaleza. Eu acho assim, o Fortaleza muito desorganizado, muito exposto, muito aberto. O Mansur foi muito bem aqui. O Fortaleza sempre teve um jogo direto, um jogo de velocidade, mas a transição defensiva do Fortaleza hoje foi o que dificultou. Um péssimo jogo. Lenta, né, Felipe? Um péssimo jogo do Fortaleza hoje, muito exposto contra uma equipe que é totalmente organizada, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, contra um Botafogo, que era campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, e ele fez um jogo na Argentina muito bom e fez um jogo aqui no Brasil que a gente se surpreendeu com o Racing, né? Dentro do Newton Santos. Então, o Racing é uma equipe totalmente organizada, com uma intensidade muito alta, e o Fortaleza não conseguiu acompanhar essa intensidade, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A transição ofensiva do Fortaleza não saiu hoje como a gente sempre espera, um time organizado que no final de semana conseguiu transformar um Fluminense muito para trás, conseguiu pressionar o Fluminense, então trouxe seu torcedor de volta e no final de semana não encheu o estádio. E hoje lotou o estádio, mas foi um jogo péssimo do Fortaleza, com taticamente muito desorganizado. Não é de costume a gente ver o Fortaleza assim, mas um Racing muito forte, que para mim vai brigar pela Libertadores aí, é um dos times que vai assustar os times brasileiros, que para mim são candidatos ao título, né? Flamengo, Palmeiras, a gente sempre bota, porque são times que investem mais. Mas o Racing com certeza desponta aí como um dos times que vai ser pedra no sapato dos times brasileiros. Pela intensidade, pela organização e por potencializar o individual. Potencializa muito o individual o Racing, com jogadores importantes que fazem gol, jogadores que chegam na área. Fortaleza sofreu muito hoje. 3-0 ficou barato. Incrível como times brasileiros ainda não conseguiram ir no Racing e trazer um Salas pra cá, né? Pô, o Vieta é muito bom jogador, o Martínez, o lateral Martirena, né? Joga demais. São todos jogadores de muito boa qualidade. Narboni, volante, é muito bom E pela disparidade financeira que times brasileiros têm nesse momento em relação à maior parte dos times argentinos, é difícil até de entender como o Racing conseguiu sustentar, mesmo depois já do ano passado, que foi muito bom. Todos esses jogadores se destacaram muito em 2024, como eles conseguiram manter esses jogadores no elenco. É algo que surpreende, não surpreende, Mansur? Sim, claro. A gente tem visto o futebol brasileiro indo buscar os destaques do continente, aqueles que não vão para os grandes da Europa, né? O futebol brasileiro acaba se impondo economicamente sobre os rivais do continente, tem ido buscar. Alguns jogadores do Racing, de fato, inclusive dentro dessa forma de jogar, se destacam muito, né? O Martirena, do lado direito, aliás, falando dos jogadores que o Fortaleza, até pela maneira como se organizou, teve bastante dificuldade para defender. Eu lembro uma jogada do Martinena no passado contra o Corinthians, que ele dá uma caneta, na Arena Corinthians, ele dá uma caneta, arruma uma jogada, sai o gol do Racing, acho que é o gol da virada, e depois o Racing vai mais tranquilo para a Argentina enfrentar o Corinthians. Muito bom jogador ele, desculpa, Mansur. Não, inclusive em relação ao Martirena, até aproveitando aqui o campinho, o Fortaleza tinha, quando atacava era muito claro, né? Ficava com os três por trás, o Diogo Barbosa abria por um lado, o Pikachu por outro. Você tinha o Martínez por trás dos dois atacantes, né? O Marinho vindo um pouco mais do lado direito, junto com o Lucero. O que o Fortaleza mais conseguia fazer era a bola longa para alguém atacar essa profundidade nas costas da defesa do Racing. Quando precisava pausar o jogo para elaborar um pouco mais, o Fortaleza nem ia tão bem. Mas quando defendia, especialmente quando perdia a bola, esse espaço aqui, entre Sacha, Paul Fernandes e os três homens de trás, era muito grande. Esses jogadores que não são tão rápidos tendem a correr para trás mais rapidamente, em vez de encurtar o campo. O comportamento dos meias não era o time não ficava compactado. E, além disso, o Tite encaixava em um dos atacantes do Racing. O Kusevich em outro. O Pikachu vinha com o ala. O Martirena aproveitava muito as costas do Diogo Barbosa para atacar. O Fortaleza estava com muita dificuldade de defender por aqui. Esse, para mim, foi uma das grandes dificuldades do jogo. Muito ruim hoje. Fez um jogo tanto muito com ruim. Bola como sem, né? Não conseguiu produzir. Não conseguiu. E sabe outra coisa que me surpreendeu? Ontem, Mansur, a gente aqui no Troca de Passes já comentava algo que é notório no time do Vojvoda, né? O fato dele trocar muitos jogadores de uma partida para outra. Ele raramente mantém, como hoje, por exemplo, foram 10 jogadores que também iniciaram o jogo contra o Fluminense. Só Davi Luiz não iniciou o jogo lá no Castelão contra o Fluminense no final de semana. Quem começou foi o Tinga, que hoje não iniciou o jogo, entrou o Davi Luiz. Então só houve uma troca, algo raríssimo em times do Vojvoda, talvez explicado pelo fato do time ter jogado 2 jogos seguidos dentro de casa, não houve grandes deslocamentos, viagem, nada disso.
o jogo foi no mesmo local. Talvez isso explique. Mas isso é raro, né? E chamou a atenção como o Fortaleza não conseguiu competir, mesmo repetindo jogadores, né? Talvez se explique muito pelo desgaste, ele gosta de todo mundo sempre com o tanque cheio. Não foi o que aconteceu nesse jogo, curiosamente, também tem a ver com o adversário, mas não conseguiu produzir o Fortaleza, né? Não conseguiu defender largura, não conseguiu defender o centro do campo, muito exposto os dois zagueiros, tanto o Tite quanto o Davi Luiz também, muita dificuldade em construir as jogadas também. O Fortaleza que é muito direto, joga muito em transição, tanto com o Pikachu do lado direito, quanto do Diogo Barbosa. Tiveram muita dificuldade e o Racing, a gente precisa falar do quão organizado é o Racing, porque ele sobrepôs o Fortaleza, empurrou o Fortaleza o tempo inteiro contra o João, que foi o melhor jogador do Fortaleza, por mais que tenha sido 3-0, foi o melhor jogador do Fortaleza na partida, e mesmo assim o Fortaleza ele não conseguiu. Teve algumas chances, teve algumas oportunidades, até com o Lucero ali teve algumas oportunidades também, estava impedido, mas o Fortaleza ele não foi um time organizado como a gente sempre vê o Fortaleza. E aí não dá para também duvidar do que o Vojvoda já fez no Fortaleza, é um grande treinador, mas o Fortaleza hoje deixou muito a desejar numa estreia diante do seu torcedor. Em casa é sempre muito difícil você perder de 3-0 sendo amassado. Hoje o Fortaleza foi amassado. E o pior é que a forma que o Fortaleza se apresentou hoje, ela acabou dando ao Racing um tipo de jogo que o Racing gosta. De transição, né? De transição e também um jogo de muito, na bola longa, duelo físico. É um time que acaba se impondo também muito nesse cenário, né? Fortaleza deu ao Racing, mesmo jogando no Castelão, o tipo de jogo que o Racing gostaria que fosse. É evidente que sair atrás, aí já é uma temporada em que a torcida passou a cobrar mais, porque o início de ano não tem sido tão bom. Não fosse o Vojvoda o treinador, hoje certamente quem estivesse sentado na beira do campo correndo ali, risco. Estaria correndo sendo risco, muito questionado. Porque foi assustador o futebol apresentado pelo Os últimos 10 jogos do Fortaleza antes do Fluminense só tinham 2 vitórias. Pois é. Isso. E aí ganha do Fluminense, dá um ânimo, aí toma uma ducha de água fria com 3-0 do Racing. Só para completar aqui, a gente estava falando sobre os ótimos jogadores que o Racing tem no seu elenco. O nosso sempre atento Rafael Sibila, que é torcedor do Racing, inclusive, mandou eu tirar o olho dos jogadores do time dele, tá? Sim. E mandou aqui, ó, o Racing perdeu 2 jogadores. A gente não contrata, não. A gente só observa. Ele diz aqui, ó, o Racing perdeu 2 jogadores, o Roger Martínez e o Quinteiro. Isso. Muitos tiveram reajuste salarial depois da Sul-Americana para seguirem no clube. E ainda diz que o Racing negou uma proposta de $9 milhões do futebol russo pelo Martirena. Então, são informações, é uma maneira que o Racing encontrou de segurar esses jogadores por lá. Daqui a pouco a gente volta a falar do Fortaleza, mostraremos os melhores momentos e, eventualmente, a entrevista do técnico Juan Pablo Vojvoda. Porque vamos falar sobre